Bom, pessoal, estamos de volta, né, para mostrar esse período de 1978 a 1992, que vai ser muito importante na China, que é o período de comando do Deng Xiaoping, que vai ser o chefe do governo chinês, e que vai marcar exatamente a passagem, né, de uma China até então alinhada com a União Soviética, para uma China cada vez mais alinhada com o Ocidente e com os Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista econômico, pelo menos do ponto de vista comercial, tá? Eh, a gente tem que lembrar que de 1979 até 1991, a gente vai ter aí, 79, o reconhecimento por parte dos Estados Unidos do governo chinês, ou seja, os Estados Unidos reconhecem o governo chinês, o governo comunista chinês, como legítimo, tá certo? O que nos mostra aí já, o que já nos dá um indicador de que as questões envolvendo a diplomacia e as relações internacionais, elas, são muito mais econômicas, o peso da economia é muito maior do que, o peso da ideologia, do que o peso ideológico, né. Por quê? Porque o governo chinês continua comunista até hoje, tá. Mas isso não impediu os Estados Unidos, em 1979, reconhecerem o governo chinês como legítimo e não impediu os Estados Unidos de se transformar no maior parceiro comercial da China, tá, nas décadas que se seguiram, principalmente a partir do início do século XXI. Perceberam? Então essa questão ideológica, muitas vezes, tá, ou na grande maioria das vezes, nas relações diplomáticas, nas relações internacionais, ela é deixada de lado, tá, e a questão econômica, na maior parte dos casos, ela tem muito mais importância, tá, a questão econômica ela tem muito mais peso. Beleza? Nesse caso específico aqui, de 1979, e esse reconhecimento do governo estadunidense, a gente precisa lembrar que a gente está no contexto da Guerra Fria, tá? E a Guerra Fria ela é, sobretudo, um conflito por áreas de influência, né? Então, para os Estados Unidos, é muito interessante que a China deixe de ser área de influência soviética e passe a ser área de influência ocidental, tá? Ou mesmo estadunidense. Mesmo que isso não signifique uma mudança nos rumos políticos da China, mesmo que a China continue sendo um país comandado pelo Partido Comunista, mas do ponto de vista econômico, vai ser interessante, obviamente, ter a China como parceiro, ok? Bom, acontece a criação das chamadas ZEIs, as Zonas Econômicas Especiais, com regras especiais que vão abrigar as unidades produtivas ocidentais que a China vai passar a receber. Só que essas zonas econômicas especiais, elas vão funcionar sob determinadas regras, tá. Então, elas vão se consolidar como plataformas de exportação, ou seja, aquilo que é produzido nas unidades produtivas, basicamente é exportado, tá, para o mundo inteiro, tá. Num primeiro momento, inclusive, o mercado consumidor chinês não é aberto para as empresas das plataformas de exportação, então tudo aquilo que é produzido vai diretamente para o mercado externo, ok? Como eu acabei de dizer, o acesso ao mercado consumidor interno vai ser extremamente restrito, pelo menos num primeiro momento. Vai haver uma abertura gradativa, do mercado interno chinês, que ainda não é totalmente aberto, tá certo? Existem várias restrições ainda. É o menor custo de produção do mundo. Agora, vale lembrar que o operário chinês ele vem melhorando os seus ganhos, vem melhorando a sua qualidade de vida, tá certo? Eh, ainda trabalha-se muito, ainda trabalha-se de domingo a domingo, ainda trabalha-se um número muito grande de horas, 14, 15, 16 horas por dia, mas, pelo menos em termos de salário, principalmente por conta da necessidade de movimentar o mercado consumidor, tá, o salário do trabalhador chinês, do operário chinês, vem aumentando, tá, nos últimos anos.
É muito importante essa informação aqui. Todas as empresas que vão se instalar nas plataformas de exportação chinesas, elas têm que se instalar através de joint ventures com empresas locais. Como é que é isso? Que são essas joint ventures? Você cria uma terceira empresa, você mantém o seu nome, mas cria uma terceira empresa para se associar a um chinês, para se associar a uma empresa local, e é essa empresa local que vai produzir nas plataformas de exportação. Uma coisa importante aqui, de pontuar é que é o seguinte: essas características, esse modelo de negócio aqui, num primeiro momento, vai inibir bastante os investimentos na China, tá? Os investimentos na China entre 1979 e 1991, principalmente, vão ficar restritos ao Japão, Hong Kong, Taiwan, Singapura, tá? E os Estados Unidos. Mas os empresários viam o investimento na China até então como uma aposta, sabe? Porque imagine, você ainda está no contexto da Guerra Fria, a China é um ambiente completamente novo para os negócios, você não sabe exatamente o que que vai acontecer. Então as empresas elas faziam mais ou menos o seguinte, elas não se arriscavam. Eh, Se instalar na China era uma aposta para o futuro. Até porque você não tinha acesso ao mercado interno, então, o grande lance de se instalar na China, que era justamente, ter o mercado à sua disposição e ter um baixíssimo custo de produção, pelo menos no primeiro momento, a única variável que realmente funcionava era o baixo custo de produção. Mas para isso você tinha outros países que também ofereciam baixo custo de produção. Então, muitas empresas, elas, só investiam na China quando havia capital disponível mesmo, quando havia capital sobrando, devido à incerteza, né, que o que significava, nesse momento, se instalar na China. Então era mais ou menos assim, imagina uma família, o camarada vai lá, recebe o salário, paga o aluguel, faz as compras, paga todas as contas da casa, vê o que está precisando, roupa, remédio, e tal, compra tudo isso. Aí no final das contas ele foi, saiu com as crianças, com a família, foi ao cinema, tomou sorvete, comeu pipoca, e aí no final disso tudo sobrou lá R$ 5 para o camarada jogar na Mega Sena. Beleza, ele vai e joga. Então, apostar na China era mais ou menos isso, investir na China era mais ou menos isso, sabe, era a empresa está com uma grana sobrando para um investimento que eventualmente pode ser perdido. Eu estou aqui junto com os meus acionistas, assumindo efetivamente um risco, eu sei que pode ser um problema, eu sei que as regras podem mudar, eu sei que pode haver, né, lá na frente, um prejuízo, mas eu sei também que pode haver uma recompensa. Então eu vou lá e faço essa aposta. Então quem, se instalou na China, durante esse período aqui, é exatamente porque tinha o dinheiro sobrando, fez uma aposta para o futuro e pensou: "Olha, uma vez que as coisas lá se estabilizem, eh, eu já vou estar instalado, já vou estar dentro do negócio e eu vou sair na frente dos meus outros concorrentes mundiais. Então, ao longo desse período aqui, os investimentos na China tinham muito essa natureza. E uma coisa que eu queria frisar bastante com vocês é que os investimentos entravam muito via Taiwan, via Hong Kong, via Singapura, e os Estados Unidos de todos os países. Fora dali do eixo da Ásia, os Estados Unidos foram justamente o país que mais investiu, na economia chinesa durante esse período. Tudo bem? Bom, continuando aqui, ó, estou mostrando para vocês exatamente a localização de Hong Kong e exatamente a posição de Taiwan, que são os dois nichos de economia capitalista na China, ok? Aqui no mapa está aparecendo mais especificamente a ilha de Formosa, né, que é onde fica Taiwan. Eu vou dar uma quebrada no vídeo e na nossa volta eu vou falar exatamente sobre esses territórios, à parte aí, esses territórios que funcionam como apêndices, uma espécie de apêndice dentro do território chinês, tá certo?